Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, um programa que aqui com você a cada edição tenta debater da forma mais propositiva possível alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho. Como vocês estão acostumados, a cada edição recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver os temas aqui propostos. Como a semana está dominada, o noticiário da semana está dominado por conta da liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cortando benefícios dos servidores, benefícios adquiridos aí há muito tempo, há muitos anos, o nosso tema central do Assunto Cidade nessa semana está sendo isso. E hoje, com muita honra, vamos conversar com o Zoel Garcia Siqueira, professor Zoel Garcia Siqueira, ele que é diretor do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Guarujá. Estamos aqui acertando os últimos detalhes, aquele intervalo que é rapidinho, já voltamos já para o início da entrevista. Fique com a gente. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com o professor Zoel Garcia Siqueira, diretor do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura de Guarujá, quem primeiro agradeço pela presença, sei do quanto a sua semana deve estar aí atribulada e antes deixo um espaço para você cumprimentar o telespectador. Realmente, Valdir, essa semana nossa está bastante complicada, mas a gente sempre tem que encontrar um espaço para estar esclarecendo aos seus telespectadores e aproveito e desejar aí uma boa discussão para todos nós, para que a gente possa estar realmente informando os seus telespectadores do que realmente está acontecendo. E o que está acontecendo, talvez, eu até brinquei na edição anterior do Assunto Cidade, para quem por acaso tenha viajado aí para fora de Guarujá, não esteja inteirado no noticiário, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu uma liminar reduzindo benefícios dos servidores públicos municipais. São cerca de 6 mil servidores públicos municipais que tem entre benefícios, vamos dizer assim, são benefícios de coisa adquirida, coisas que são corriqueiras, até salário família, salário consorte, e uma gratificação chamada de GDI, gratificação de desempenho individual, que na verdade é um abono antigo, né, incorporado há muito tempo. Um munícipe e um vereador ingressaram com várias representações na justiça pedindo a ilegalidade da lei que criou o estatuto, e o tribunal concedeu. Com isso, algumas categorias de servidores públicos chegam a ter o salário reduzido até pela metade. Como a gente vem falando aqui, valorizar o servidor público é nada mais nada menos que valorizar o uso correto do dinheiro público que você paga em nome de impostos. O servidor público, como a gente costuma falar, o prefeito vem e vai, o servidor público está sempre lá, e a ideia é que tanto na educação quanto na saúde e outros setores, ele seja valorizado para que possa prestar um bom serviço para você, telespectador e cidadão. Desculpa, eu fiz só um apanhado aqui para ter uma coisa, tá certo? Não, perfeito, Valdir, é exatamente esse. Agora, o que a gente acha estranho, Valdir,
é que o vereador que fez esse questionamento, a gente pode acompanhar os anais da Câmara. Quando essa lei foi para a Câmara, esse vereador não discutiu esses assuntos, porque tinha o momento certo, tinha o horário certo, tinha o espaço correto. Por que ele não fez esse questionamento? Se ele achava que isso era inconstitucional, ele discutia. Porque como é que foi feito isso? O Executivo enviou para a Câmara o projeto de lei, tanto o Estatuto do Magistério quanto a Lei 135, que é o Estatuto Geral do Servidor. E quando esse projeto foi enviado para a Câmara, esse vereador não fez nenhum questionamento. O Val, advogado, ele já era vereador. Ele já era vereador. Quando a Lei 135 foi para a Câmara, ele já era vereador. Então não fez nenhum questionamento. Deixou ser publicado a lei para fazer esse questionamento. E a origem desse questionamento, na realidade, é uma origem política partidária. Porque ele fazia parte do grupo de oposição à prefeita. Aí, como eu tenho dito, o que gerou essa briga política partidária? Gerou uma perda para mais de 6 mil funcionários. Isso vai gerar um impacto na economia da cidade, porque praticamente a gente multiplica 6 mil por 4, que são os familiares desses servidores, que em razão da diminuição da renda, vão diminuir também o seu consumo na cidade. Isso tudo é um efeito cascata que, por questões políticas partidárias, ninguém parou para pensar. E hoje, por incrível que pareça, o vereador também quer rever essa situação. Então, olha só, por que quer rever essa situação? Porque ele percebeu, ele está sentindo que está prejudicando os servidores. E você, como muito bem colocou, são alguns benefícios que já existem na folha de pagamento desde a década de 90, como é a questão do GDI. Porque essa lei 135, Valdir, na grande maioria dela, não foram artigos novos, foi pensado várias legislações que já existiam para consolidar. E foi incluído na lei 135. Então, poucas coisas são novas. Algumas coisas são questionáveis, sim, mas poucas coisas são novas. Mas o que aconteceu? Ele iniciou um processo e o Tribunal de Justiça buscou outros questionamentos e realmente está afetando diretamente a vida de todos os servidores. Tem servidor que vai perder 6% do seu salário base, tem servidor que vai perder 50% do salário base. Por exemplo, as escolas vão ter que ficar sem diretor, sem vice-diretor, sem orientador pedagógico. Então, como é que vai ficar? Um quadro, é um quadro surreal até, né? A saúde, os médicos, eles vão ter uma perda de 50% do seu salário. Se a população já reclama que não tem médico, o que vai acontecer com a diminuição de 50% do salário dos médicos? A guarda municipal vai perder quase que 40%. Se a população está reclamando que a guarda municipal não está na rua, questão que está gerando insegurança, e agora? Agora vai ficar pior ainda. A guarda perde um adicional de risco e periculosidade. Isso, adicional de risco de 30%. Se um guarda municipal não tiver direito a um adicional de risco e periculosidade, não sei quem é que tem, então. E outra coisa, esses artigos, esses benefícios, não são aplicados unicamente no município do Guarujá. Existem outros municípios que aplicam esses artigos. Então, o que nós temos que entender é a origem desse processo. Foi uma origem, na minha opinião, foi uma origem de uma discussão política partidária, que naquele momento não foi se analisado a consequência disso. E a consequência está aí, Valdir. Os funcionários, todos os funcionários, até hoje, estão trabalhando com uma dúvida. Como que vai ficar o pagamento deles no final do mês? Hoje vai ser feita mais uma reunião lá com a chefe do Executivo e o sindicato vai bater o pé para que não altere essa folha de pagamento. Porque, se você me permitir, por favor. Em 2008 também foi publicado uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade muito parecida com essa. A diferença é que em 2008 o regime político, o regime de trabalho da Prefeitura do Guarujá era seletista. E esses benefícios eram benefícios estatutários, como incorporação de chefia, licença-prêmio. E o Judiciário também veio questionando, veio
pedindo para retirar do salário de todos os servidores tudo que ele tinha de incorporação, não poderia mais tirar licença-prêmio. E na época, Valdir, na época, o secretário de administração era eu. Eu era o secretário de administração do último ano da administração do Farid. Quando nós recebemos essa DIN, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião com o sindicato na época, que era só o Sindiserv, ainda não existia o Ciproem. Fizemos uma reunião com os procuradores e qual foi a nossa decisão naquele momento? Nessa folha de pagamento ninguém mexe. Nós vamos pagar ela 100%. Aí nós vamos ter um prazo maior para tentar derrubar essa DIN. Entendi. E eu não sei por que essa administração também não está tomando essa mesma atitude. Porque ela pode brigar. Por quê, Valdir? Porque essa DIN, ela foi comunicado para a prefeitura no dia 20. Tá? E como é que funciona a folha de pagamento dos funcionários da Prefeitura do Guarujá? É isso que eu ia te perguntar. O ponto é fechado? O ponto é do dia 10 ao dia 10. Certo. Então, dia 10 de outubro agora, fechou o ponto. Então, esses dias trabalhados estão fora dessa ação da DIN. Isso é muito claro. E o sindicato, junto com os servidores, está brigando para que não se altere essa folha de pagamento. Porque se isso ocorrer, eu acredito que semana que vem a manifestação vai ser muito maior do que foi nesse último dia. A categoria teve presente na Câmara essa semana, durante uma sessão ordinária, com centenas de servidores, né, uma mobilização assim, relâmpago, né, e muitos deles colocaram, inclusive, a possibilidade de, caso não se resolva a questão até a semana que vem, a categoria poderia entrar em greve também. O problema é que nós temos que trabalhar de maneira racional. Claro que vai ter que se tomar uma atitude drástica em relação a isso, se o pagamento for feito de maneira alterada até o último dia útil desse mês. Se isso não ocorrer, realmente, semana que vem nós vamos ter que tomar uma atitude. Agora, nós temos que trabalhar de maneira racional, Valdir, porque, por incrível que pareça, não existe uma legislação de greve para a área pública. Não existe. Tá? Então, nós temos que fazer mobilizações, sim, porque essa mobilização de ontem foi uma mobilização conjunta, sindicato e os servidores. Tem alguns servidores... Sindicato e professores. Sindicato servidores? O Ciproem ontem, infelizmente, não participou. Tá? Mas isso é uma questão de fórum íntimo da diretoria. Mas a manifestação de ontem, ela foi tirada na última assembleia, tá? E o sindicato vai manter essa mobilização. Mesmo alguns servidores entendendo de maneira democrática, e eu fico muito feliz de participar de todo esse processo, de achar que o sindicato não queria essa mobilização. Mas como é que o sindicato não queria essa mobilização se o sindicato é que organizou essa mobilização? Tá? Então, mais uma vez, nós temos que nos unir agora. Essa hora não é hora a discussão está... Na minha ótica, não é hora de fazer uma discussão... De representatividade. De representatividade. O associado, em conjunto, está sendo representado. Lógico que tem sempre nada é unânime, né, na vida, né? Então, logicamente que alguns servidores não se consideram representados, mas têm todo o direito por isso. Agora, não é por isso que o sindicato tem que deixar de agir, né? Também sim, é só fechar, né? Nós, em setembro do ano passado, fomos eleitos de maneira democrática para representar os servidores. Gosta ou não gosta a maioria. Nós não fomos eleitos por todos, mas nós fomos eleitos pela maioria. Pela maioria. Então, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Isso é um processo tão bonito, tão democrático. Agora, o que não pode é um querer prejudicar o outro, porque... se prejudicar o outro, está se fortalecendo. É exatamente isso que aconteceu, Valdir. Se você me permitir, eu vou voltar a frisar. Foi essa questão política partidária entre o vereador Val e a chefe do Poder Executivo que gerou essa consequência lastimável para os 6 mil funcionários. Se a categoria não se unir agora na luta para reconquistar esses direitos, vai ficar difícil. Então, você falou uma coisa interessante, reconquistar. Aí tem gente também que está dizendo que o sindicato é culpado por isso. Valdir, telespectadores, de maneira racional, se o sindicato é criado para lutar para leis que beneficiam o servidor, o sindicato vai lutar para tirar esses benefícios? Pelo amor de Deus. Vamos fazer discussão racional. Tá? E eu costumo dizer, Valdir, que hoje, pelo pouquinho de experiência que eu já tive, a gente pode fazer quase tudo perfeito e tem gente que vai dizer que está tudo errado.
É por isso que hoje eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim. Hoje eu estou preocupado com a minha consciência. E a minha consciência faz com que toda noite eu durma do lado da minha esposa de maneira tranquila. Claro. Porque em nenhum momento eu estou lá como diretor do sindicato para vender a nossa categoria, uma categoria que eu sempre lutei. Eu sou servidor público municipal, sou servidor público estadual, sempre tive ligado ao mundo sindical e não é agora que nós vamos fazer manifestação para enfraquecer os nossos benefícios, pelo amor de Deus. Além do vereador Val, que ingressou com um pedido, ele ingressou com um pedido originalmente pedindo que as escolas elegessem os seus diretores, né? Em tese, vamos dizer assim, que a proposta seria até aceitável, vamos dizer. Só que o problema é que acabou complicando. E o estudante de Direito Paulo César da Silva Moura, inclusive já deu entrevista aqui no Programação da Cidade, ele elencou assim como uma das suas prioridades na questão do ingresso com as representações, primeiro, o respeito, a preocupação com o uso do dinheiro público. Segundo, que os cargos comissionados, aqueles de livre nomeação, não no caso dos 6 mil concursados, não tivessem as mesmas vantagens do servidor concursado. Só que é como você falou, acabou desembocando numa ação que acabou retirando direitos. Por exemplo, a gente estava falando de saúde, e no caso dos médicos, é interessante até para explicar para o telespectador. O salário do médico, o médico tem salários poupudos aí fora do Guarujá. Então, para o Guarujá atrair contratação de médico, foi criada uma gratificação, aquele GAP, né, uma gratificação de assiduidade. E esse GAP também foi cortado. Foi criado há mais de 10 anos atrás, Valdir. Para atrair médico. Já não tem médico. Exatamente isso. Quer dizer, então o efeito é um efeito cascata mesmo. Vai. Se você, munícipe do Guarujá, se você acompanhar o Diário Oficial, você vai perceber que toda semana tem médico que está pedindo para sair da prefeitura. Por quê? Por questões financeiras. Porque na iniciativa privada, ele ganha mais. Né? Aí a administração vem e propõe um benefício maior para que consiga prender esse médico aqui, aí, por essa ação, nós não podemos pagar isso daí. É isso que eu estou falando. Nós não analisarmos a consequência desse ato. E em relação à questão específica da educação, na verdade o vereador, ele combateu a indicação política para o cargo de diretor, de OP, de assistente. Ele propôs isso através de um concurso público. Tá? Mas isso, por que não foi feito essa discussão quando a legislação foi enviada para a Câmara? Certo, tá? Mais uma vez, eu peço para que a gente consulte os anais da Câmara, porque eu acredito que está tudo arquivado, para ver se alguém levantou esse questionamento. Não levantou. Se não levantou, por que deixou-se publicar a lei para depois fazer esse questionamento? Tá? E isso daí poderia ser feito de uma outra maneira. Porque eu costumo dizer, Valdir, que mais importante do que aonde você quer chegar é o caminho que você usou para chegar nesse local. Então, se existe, ele é vereador, ele é legislador, ele pode, então, propor algumas alterações na lei, desde que não gere despesa para o executivo, ele pode, ele é vereador. Então, por que ele buscou um outro caminho? Ele buscou um outro caminho porque quando ele buscou esse caminho, ele fazia parte da oposição à prefeita. Ele não estava preocupado com os 6 mil funcionários. Ele não estava preocupado que o médico que já saía da prefeitura agora vai sair mais ainda. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em atingir a administração, em atingir o executivo. E deu um tiro que pegou no executivo, mas pegou também em mais de 6 mil funcionários. É verdade. Essa questão do dia 10, o dia 10, que foi muito falado ontem, né? Quer dizer, isso praticamente elimina qualquer, racionalmente elimina qualquer possibilidade do salário vir cortado. Então, Valdir, é por isso que eu fiz questão de dizer que em 2008, enquanto secretário de administração e os procuradores da prefeitura, que muitos são os mesmos de hoje, tomou a seguinte decisão: essa folha vai ser paga normalmente. Tá? A outra folha, que se nós não conseguirmos derrubar essa DIN, é que nós vamos fazer alteração. E nós conseguimos derrubar a DIN em 2008. Nós conseguimos, então não houve alteração. E eu acredito que os dois sindicatos hoje, junto com o jurídico da prefeitura, estão trabalhando efetivamente para derrubar também essa DIN.
Você falou a palavra que eu queria chegar, o jurídico da prefeitura. Aponta-se, né, também que o jurídico da prefeitura deixou de informar o Tribunal de Justiça, conforme solicitado, e isso também teria gerado aí uma série de conclusões na cabeça do relator, do desembargador Salles Rossi, que acabou por considerar liminar. Você acha que se o quadro fosse, se houvesse o informe, a informação para a prefeitura, talvez tivesse revertido isso? Estou perguntando para você como ex-secretário de administração. Claro. O sindicato está acompanhando isso. Tá. Se realmente nós entendermos que foi falha de um funcionário, de um servidor, o sindicato vai cobrar as mesmas atitudes, claro, que o secretário jurídico toma quando um servidor não cumpre a sua função. Correto. Tá? Isso o sindicato está acompanhando. Tá? Agora, sem sombra de dúvida, que se o secretário jurídico tivesse respondido as coisas de maneira correta, pode ser, são suposições, que o resultado disso fosse diferente. Tá? Mas nós estamos acompanhando, mais uma vez, Valdir, nós estamos acompanhando, nós não tínhamos essa informação até quarta-feira da semana passada. Essa informação realmente chegou no sindicato, porque as redes sociais hoje são uma maravilha nesse sentido. Chegou essa informação, hoje nós temos uma reunião, como eu já falei aqui, na prefeitura, nós vamos questionar o secretário jurídico, e se realmente o secretário jurídico não tiver uma justificativa plausível, o jurídico do sindicato vai buscar o caminho para que haja um questionamento sobre isso. Porque eu quero deixar bem claro que nós somos procurados frequentemente lá no sindicato, o jurídico do sindicato é procurado frequentemente, porque a administração abre processo contra servidores que falta, que não cumpre o seu dever. Então, se a administração abre processo contra esses servidores, ela também vai ter que abrir processo contra o seu secretário, que não cumpriu o que ele deveria fazer. Doa quem doer. Doa quem doer. Joel, e tudo isso, toda essa bomba, né, vem numa semana significativa, né, que nós estamos na semana do servidor público. Hoje, Valdir, hoje, dia 28 de outubro, é dia do servidor público. Né? O servidor público municipal, infelizmente, não tem nada que comemorar hoje. E o que eu dizia, concluindo, é um momento de reflexão quando o servidor começa, por exemplo, a buscar outras demandas, né? Que acabaram ficando para trás, né? Acabaram ficando embaixo do tapete, né? Perfeito. Porque nós estamos agora falando de coisas que já tinham sido conquistadas e não dá para se falar em outras. Né? Então, como é que nós vamos avançar se nós formos obrigados a retroceder? Entendeu? Exatamente. Mas isso, eu espero, Valdir, que essa mobilização do servidor fortaleça mais ainda o servidor e fortaleça mais ainda o sindicato. Claro. Porque aí a administração tem que entender que o sindicato está unido. É por isso que nós temos que deixar de lado a política sindical. Tá? Até porque política sindical nós vamos discutir somente em setembro de 2018. Quando nós fomos eleitos. Tá? Completou agora um ano depois da eleição, ainda não faz um ano que essa nova diretoria assumiu. Tá? E trouxe alguns benefícios para a atual... para a categoria. Para a atual categoria. Mesmo aqueles opositores que acham que não, isso é um processo democrático. Eu achei tão bonito ontem, Valdir, uma manifestação organizada pelo sindicato e oposição ao sindicato pegando o microfone e dizendo que o sindicato não faz nada. Olha que coisa bonita. Imagina se fosse antigamente, não, nós não vamos deixar esse cara falar porque ele não faz parte do nosso grupo. Nem o sindicato, nem a oposição pegar o microfone. Agora hoje é legal, hoje é legal. A Márcia ontem falava, os funcionários viravam de costa, principalmente funcionário que em 2008 ainda não estava na prefeitura. Porque em 2008, a derrubada da ADIM, o papel do Sindiserve foi fundamental. Quem estava na prefeitura em 2008 sabe disso. Tá certo. Zé, eu estourei o primeiro bloco, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho, aí a gente já volta para continuar falando desse e outros assuntos aí com o meu professor de Sociologia, Joel Garcia Siqueira. Fica com a gente que é rapidinho, já voltamos já.
Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com o professor Zoel Garcia Siqueira. Ele que, no primeiro bloco, ele é diretor do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Guarujá e no primeiro bloco fez um apanhado geral aí de toda essa situação que está afligindo tanto os 6 mil funcionários, suas famílias e, logicamente, todo cidadão que usufrui do serviço público, que é um serviço público de qualidade e, logicamente, a valorização da carreira do servidor é o passo fundamental para que isso ocorra. No primeiro bloco, o Zoel fez todo esse apanhado e o mais importante, né, Zoel, que a gente até conversou aqui agora no intervalo, não é hora de ficar, de tudo que a gente falou, não é hora de ficar com essa discussão inócua aí agora, desviar o assunto principal e ficar nessa discussão inócua, uma política sindical, sendo que o processo foi um processo democrático que elegeu a atual diretoria, que só será renovado em 2018. Ficar discutindo isso agora é o pior cenário, né? Isso só enfraquece. Só enfraquece. Porque você sabe que um sindicato fraco é benéfico só para o patrão. Né? E se nós estivermos nos degladiando, o sindicato vai enfraquecer, porque tem gente, Valdir, que está fazendo campanha para desfiliação do sindicato. Olha só. Tá? Então, se desfiliar, o que vai acontecer? O sindicato fraco. E o sindicato fraco é fácil para o chefe do executivo. Porque nós não conseguimos entender que esses benefícios que foram incorporados ao nosso histórico não foi só do executivo, não foi só do servidor. O sindicato sempre esteve do lado. Sem dúvida. Enquanto eu fui secretário de Educação, enquanto eu fui secretário de Administração, nós sempre estivemos trabalhando junto com o sindicato. Agora, claro, como eu já falei aqui, a democracia, a oposição, só que nós temos que trabalhar de maneira racional. Vamos deixar, como você muito bem falou, essa questão política sindical para 2018. 2018 eles vêm, criam chapa, concorram, se ganhar, beleza, felicidade, boa sorte para eles. Não faz mal nenhum um pouco de aprofundamento em leitura. E quem lê ou viveu um pouco dos tempos de chumbo, ouvir agora uma notícia assim, de alguém querendo enfraquecer um sindicato, parece que o mundo está girando ao contrário. Eu costumo dizer, Valdir, que quem não conhece o passado é manipulado no presente. Exatamente. Ô, Zoel, agora que eu já aproveitei bastante a sua experiência como ex-secretário de administração e, logicamente, como atual diretor do sindicato, eu queria aproveitar um pouco da sua experiência como ex-secretário aliás, eu falei administração, agora a sua experiência como ex-secretário de educação e como professor da rede pública. Está no ar toda uma questão em torno da reorganização das escolas e isso tem preocupado não somente Guarujá, e no caso o estado de São Paulo inteiro, por conta de uma meta do governo estadual de tornar as escolas públicas, sei lá, vão
vamos ser bonzinho aqui, mais produtivas, vamos dizer assim, ou produtivamente mais eficientes, assim, não sei qual seria a palavra tucana para explicar tudo isso. É uma incoerência. Fechamento de escola, eles falam que não, reorganização. Você quer melhorar a educação fechando escola. Mais uma vez, Valdir, eu falo muito isso. Mais importante do que aonde você quer chegar é o caminho que você usa para isso, tá? Se realmente, porque é uma coisa interessante, Valdir, que ninguém tem analisado muito, tá? O governo do estado diz que está perdendo alunos. Mas sabe por que está perdendo alunos, Valdir? Porque houve uma ascensão da classe média em termos econômicos. E essa classe média saiu da escola pública e foi para a escola privada. Nós podemos fazer uma análise aqui no Guarujá. E tem uma redução de natalidade também. Sim, além disso, eu ia chegar lá. Mas como existe toda uma questão ideológica nacional, ninguém faz essa análise da ascensão da classe C. Aqui no Guarujá, quando eu era secretário de Educação, de 2001 a 2004, nós tínhamos, no máximo, 4 ou 5 escolas de ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Tá? Agora, hoje, Valdir, eu peço para você pesquisar quantas escolas particulares tem no município de Guarujá e aqui no distrito de Vicente Carvalho. Tem bastante escola. Por que tem bastante escola? Porque tem aluno. E de onde que vieram esses alunos? Da rede pública estadual. Então, se houve essa diminuição, beleza, vamos estudar com calma. Mas o que eles estão fazendo é a mesma coisa que eles fizeram em 2006. Perdão, em 1996. Por isso que eu falei aqui, quem não conhece o passado é manipulado no presente. Porque em 1996, quando o governador era o seu Mário Covas, e a secretária de Educação é a senhora Rose Neubauer, ela veio com um discurso de que as escolas não poderiam funcionar com níveis diferentes. Por quê? Porque de manhã, o aluno do ensino fundamental 1 não senta na mesma cadeira que o aluno da noite do ensino médio, porque são cadeiras diferentes, são mesas diferentes. Tá? Então, olha só, um discurso. Então, o que ela fez? Ela enxugou a máquina, ela, como você muito bem escreveu no seu artigo da semana retrasada, da semana passada, ela, além de enxugar a máquina, ela enxugou o número de divisões regionais de ensino. O Guarujá perdeu a sua regional aqui, que existia aqui no Guarujá, era lá no centro, e hoje o município do Guarujá é o município que mais tem escola do estado, mas os pais dos alunos de escola do estado, que tiver algum problema, tem que ir para Santos. Mas isso tudo ocorreu com essa mudança, com essa justificativa de que nós vamos fechar a escola, nós vamos enxugar para melhorar a educação pública do estado de São Paulo. Aí eu pergunto para você, de 1996 para cá, houve alguma melhora na rede pública estadual? Eu deixo os pais dos alunos chegar a essa conclusão. Né? Aí agora vem com o mesmo discurso, de fazer essa reestruturação para melhor adequar a sua realidade. E isso, na realidade, Valdir, mostrou que não surtiu o efeito desejado. Tá? Até porque eles podem fazer isso paulatinamente. Eu, se você me permitir, eu fui professor efetivo da escola professor René Rodrigues de Moraes, que é a escola que está para ser fechada. René é... Ali no Jardim Helena Maria. Jardim Helena Maria, tá. Que é a escola que está para ser fechada. É uma das para serem fechadas. Isso. Eu lecionei lá de 2000 a 2012. E no período noturno, todas aquelas salas do período noturno estavam cheias de alunos. Isso há 5 anos atrás. Hoje não tem mais período noturno lá. À tarde só tem 4 salas funcionando. Do lado do René foi aberto o Enseja, que é um supletivo, que é um EJA, que não tem frequência obrigatória. Você vai lá só fazer prova. Então, esse processo de reestruturação está sendo feito de maneira natural. Então, eles podem fazer. O problema é que, como a nova geração fala, do nada, eles falaram que vão fechar o René, o Lâmeda e o Cissa, sem discutir com ninguém. Então, qual é o objetivo principal? É diminuir os gastos. E parece que é uma lógica tucana, né? Fazer as coisas públicas darem lucro, né? Isso, exatamente isso. Ou não dar despesa, ou encarar educação como despesa, como gasto. Posso olhar para aquela câmera e ser o mais verdadeiro possível. Olha, eu me ofereci para vir no programa do Valdir, depois que eu li o artigo que ele escreveu na Estância.
tá? Que foi muito feliz quando ele discutiu essa reforma. Aí eu liguei para ele, que nós somos amigos, nós trabalhamos na administração do ex-prefeito Maurício Mariano junto. Eu falei, Valdir, eu quero me oferecer para ir no teu programa para a gente fazer essa discussão em conjunto. Então, é exatamente por isso, porque realmente você foi muito feliz. O PSDB, ideologicamente, eu não estou fazendo uma crítica ao PSDB, eu estou falando ideologicamente, o PSDB defende o neoliberalismo. E o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo defende o Estado mínimo. Então ele quer enfraquecer o Estado e fortalecer a iniciativa privada. Isso é a proposta do PSDB. Questão natural. Quem concorda com isso, fique no PSDB. Quem não concorda, não fique no PSDB. Mas tem o direito de crítica. E tem o direito de crítica. O que não pode ser, eu vou ficar no PSDB só porque eu vou receber um apoio maior na minha campanha e não sabe nem a questão ideológica. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo claro, que tem um colega meu que escreveu recentemente na rede social dizendo que nós temos que combater esses partidos de esquerda que apoiam o governo federal. E sabe qual é o partido que ele é afiliado? PSB, Partido Socialista Brasileiro. Falei, pô, se ele é contra em nível federal o partido de esquerda, por que em nível estadual e municipal ele se filia no partido de esquerda? Isso é incoerência, isso é hipocrisia, que nós não temos que aceitar mais, Valdir. Eu acho que está na hora de nós fazermos política de maneira correta, para ver o bem comum. Você não acha que toda essa questão aí do ano passado, aquele acirramento da disputa do ano passado, ficou empobrecida a discussão política? Assim, então, não sei, umas demandas no Congresso discutindo se a mulher que foi estuprada pode fazer aborto ou não. Onde é que nós estamos? Que dia é esse? Que ano é esse que nós estamos vivendo? Nós temos que aprender com a democracia. Porque a democracia, nós podemos ganhar e podemos perder. Tá? Por exemplo, há 2 anos e meio atrás, eu estava do lado de um candidato a prefeito no Guarujá que perdeu. Por que eu perdi? Eu vou agora fazer manifestação contra a atual administração? Não. Quando chegar no momento certo de se fazer política partidária, eu vou fazer. Mas eu não vou ficar agora trabalhando para tirar esse candidato em que eu perdi. A mesma coisa em nível federal e a mesma coisa no mundo sindical. Nós temos lá um grupo que perdeu a eleição para a gente e agora quer nos tirar. Faça política sindical no momento correto. Agora ajude o sindicato, ajude o servidor. Porque se o servidor sair enfraquecido, não vai ser o Sindiserve que vai sair enfraquecido, serão os 6 mil servidores que estarão enfraquecidos. Mas voltando à questão dessa reforma da escola pública estadual, Valdir, na minha humilde opinião, o que o governo do PSDB quer fazer é enxugar a máquina, porque ela entende que educação não é investimento, que educação é despesa. E com isso, eles querem fechar a escola, querem diminuir o número de contratados, tá? E tanto é que os professores contratados estão desesperados. Que são os temporários? São os temporários, se eles serão se o contrato será prorrogado. Não. Até hoje, não tem nada definido. Né? Porque quando o governo do estado divulgou essa sua proposta, houve uma mobilização em todo o estado de São Paulo. Inclusive do Ministério Público. Isso, inclusive do Ministério Público. Aí ontem ele divulgou o número próximo do que eles realmente pretendem fechar, que são 91 escolas em todo o estado de São Paulo. As de Guarujá... As duas foram mantidas, René e Lâmina Del Cista. Mas claro que ele não diz fechar. O que ele diz? Ele diz que vai lutar para que coloque uma ETEC, onde é o René, que o município absorva isso, que aí, se você me permitir, eu quando fui secretário de Educação, ideologicamente e tecnicamente eu fui contra a municipalização, eu sou contra a municipalização, porque se nós pegarmos uma escola do Estado, nós vamos pegar os recursos humanos do Estado. E o que nós investimos em recursos humanos é bem superior do que o Estado investe. Mas o Estado vai mandar o mesmo valor para o município do Guarujá. Então, o que vai acontecer? No final, o município do Guarujá vai ter que colocar a contrapartida. Tá? Então, nos 4 anos que eu fui secretário, a secretária estadual de Educação, que era a senhora Rose Nilbal, ligava para mim e falava, Joel, você tinha que pegar tal escola, você tem que pegar tal escola. Eu falei, não, eu sou contra a municipalização. E por isso que no município do Guarujá, até hoje, pouquíssimas escolas foram municipalizadas. Só que nesse processo estão querendo forçar a municipalização do Lâmina Del Cista, aqui na Vila Áurea,
e do Renê Rodrigues de Moraes. Você falou do Renê, por exemplo, o Renê fica ali já perto do estádio, né? Isso, perto por exemplo, do estádio. Aí os alunos que estudam, ainda tem aluno ali, Você né? tem. Aí eles seriam transferidos para o Domingos de Para o Domingo de Souza, ou para o Hugo, certo. ou para o Tancredo Neves. E no caso do Lâmia? No caso do Lamas, aí tem o Diniz Martins, Tá. tem algumas escolas do município, tem o Cavariani. Não deixa de ser um transtorno, não deixa de ser um problema. Sem sombra de dúvida, mas isso... Um risco de evasão escolar. Exatamente isso, principalmente evasão escolar. Mas como você falou também, isso é uma coisa que tem que ser feita de maneira tranquila, porque o crescimento vegetativo da população brasileira está diminuindo. Claro. Isso, o período noturno nas escolas vão diminuir significativamente. O EJA, Educação de Jovens e Adultos, na maioria dos municípios estão diminuindo. Por quê? Porque hoje o aluno termina o seu ensino na data correta. Ainda existem algumas dificuldades, mas não como antes. Aqui no Guarujá, todas as escolas funcionavam no período noturno. Hoje não mais. Mas isso é uma coisa lenta, uma coisa... Processo natural. Mas como o governo do estado está passando por uma crise financeira, eles têm que enxugar. E vamos enxugar onde? Onde nós mais investimos. Na educação. Constitucionalmente. Porque não é que eles mais investem ali porque eles querem. Se aparecesse... Porque é constitucional. É obrigatório investir no mínimo 25% do que arrecada. Se um secretário desse falasse um negócio desse na Coreia do Sul, lá ele seria expulso da Coreia do Sul. Nós queremos melhorar a educação fechando a escola. Então, será que nós vamos melhorar a segurança pública fechando o presídio? Fechando as delegacias, melhorar a saúde fechando o hospital. Beleza. Vamos lá. Agora eu fico muito triste, Valdir, porque eu que estou lá na sala de aula, lá no Hugo Santos Silva, eu vejo a preocupação na cara dos professores. O que vai acontecer? Tá? Aí agora, vocês, munícipes, que deixam os seus filhos lá, eles estão sendo educados por um professor que está passando por um momento difícil da sua vida profissional. Não sabe se vai dar trabalho. Não sabe se vai dar, se vai continuar, se não vai continuar. E isso vai refletir diretamente aonde? No aprendizado do seu filho. Sem dúvida. Então, isso não é levado em consideração. Essas politicagens não levam em consideração as consequências disso. A gente acabou estourando aqui, tanto o primeiro quanto o tempo total do programa. Eu queria só já te deixar convidado, assim, caso a gente... Você não precisa nem se convidar, que você está sempre convidado. Até porque durante a semana pode ser que tenhamos novidades aí na questão do servidor. Espero que caia liminar ou que a prefeitura pague o salário integral. E também na questão da reorganização da escola, que o governo promete divulgar aí de forma oficial esses planos, ou quem sabe o Ministério Público consiga aí um jeito de brecar isso. Mas já de antemão te deixando reconvidado para a gente voltar a falar desse assunto. Mas infelizmente o meu tempo acabou. Deixa o espaço para você fazer uma última consideração. Como o tempo acabou, eu só quero agradecer esse espaço e dizer que eu estou inteiramente à sua disposição, Valdir. Obrigado, Joel. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, uma nova edição do Assunto Cidade. Até logo para todos.